Por que as mulheres odeiam a maternidade e têm vergonha de falar sobre isso? Pois é, eu levei 7 anos, foram 7 anos para ter coragem de compartilhar isso com vocês. E ontem, após a publicação do vídeo, eu vou disponibilizar aqui para vocês, eu recebi algumas mensagens de mulheres se identificando com esse mesmo sentimento, que sentem vergonha de falar sobre esse assunto, sobre o que elas sentem sendo mãe. Então, eu venho aqui como mãe compartilhar também a minha realidade. Eu acredito que quando a gente compartilha um pouco do que a gente passa, a gente pode enriquecer também a conversa e até mesmo elaborar melhor o que a gente sente. Já tive o sentimento, né, de odiar a maternidade. Obviamente, eu amo a minha filha, eu amo ser mãe da minha filha, mas eu odiava o que vinha, todo o resto que vinha com a maternidade, esse universo infinito. Me tornei mãe e eu não fui preparada para isso. Eu acho que todas as mulheres que se tornam mãe não se preparam para esse desafio, né? E é óbvio, porque se você nunca foi mãe, você não sabe como é. Você pode até conviver com outras mulheres que tenham sido mãe, e isso é muito legal. E foi o que não aconteceu comigo. Eu não tinha um convívio muito próximo de amigas minhas, até porque na minha geração eu comecei, as mães, né? A gente começou a se tornar mãe mais tarde. Então, a minha filha nasceu quando eu tinha 34 anos. Eu não tinha esse contato com outras mães, eu não tinha essas conversas mais profundas. E para mim foi um grande choque. E mais do que isso, quando se torna mãe, é muito comum as mulheres das gerações anteriores, as mulheres mais velhas, acompanharem todo esse processo. E comigo não foi diferente. Eu fui acompanhada pela minha mãe, eu fui acompanhada por algumas tias, até um determinado ponto. E quando eu externava essa dor, né, enfim, é muito trabalho, você tem a privação do sono, você fica exausto, são muitas demandas para além das questões da casa, né, das questões domésticas. Você precisa cuidar desse novo ser. E muitas vezes eu compartilhei assim esse sentimento, né? Eu quis dar contorno para esse sentimento para minha mãe, que estava ali comigo. E uma das coisas que me chocou assim, que quando eu falava desse sentimento, ela vinha e me rebatia, dizendo o seguinte: ah, mas ela tem saúde, você tem que estar muito feliz por isso. Ou então outras mulheres também falavam: ah, ser mãe é padecer no paraíso. Quem nunca escutou isso, né? Isso é muito comum. Escutei isso várias vezes e ficava muito chocada, como eu não podia falar desses sentimentos, falar da minha exaustão, falar até mesmo que em alguns momentos eu estava arrependida de ter escolhido aquela jornada. Uma coisa que eu percebi com esse padrão, né, quando a gente tenta externar todos esses sentimentos e ter, de certa forma, uma escuta. Essa escuta não está aberta para absorver isso. Né? Essa escuta não está disponível ali, porque a partir do momento que a gente fala que está sentindo determinadas coisas, acho que a única coisa que a gente precisa é a escuta. Às vezes não é nem concordar, é só assim, ah, eu entendo, ah, compreendo, tudo bem. Mas, de uma forma geral, essa escuta vem com um retorno de como se a gente estivesse errada de estar sentindo isso. E a gente sente péssima. Porque, obviamente, você sente como se você não estivesse amando seu filho. Isso não é verdade. A gente ama aquele ser que chegou. O que está acontecendo ali é que a gente fica chocada com a quantidade de demandas que a gente tem que absorver com a maternidade. Me lembro que em um desses momentos em que eu compartilhei algo nesse sentido, escutei algo do tipo: ah, Letícia, você é tão espiritualizada, você é tão tranquila, sabe? Me admira você ter esse tipo de sentimento. Isso me chocava, assim, porque eu falava, gente, a pessoa que busca, né, o autoconhecimento, que busca a espiritualidade para se equilibrar, não pode mais sentir nada. Né? A gente não pode sentir esse tipo de coisa. Ou então a gente tem que sentir e guardar para a gente. A gente não tem, digamos assim, uma rede de apoio, pelo menos para escutar o que a gente está falando, né? Quando você tem uma amiga que você quer compartilhar ali o seu relacionamento, às vezes a amiga nem concorda assim muito com o que você está falando, às vezes você está viajando ali, você está completamente errada, mas ela está ali te escutando, né? Ouvindo o que você tem para dizer, depois ela pode trazer dar um retorno, mas naquele momento ali você só precisa ter alguém para te escutar. Então, esse lugar, assim, para mim foi muito desafiador. Eu não tinha muitas pessoas para me escutar, né? Por isso que é importante assim ter um lugar onde as mulheres, né, mães possam conversar, possam externar esses sentimentos, porque é uma validação. É necessário que a gente valide sentimentos e isso é algo muito desafiador para a sociedade moderna. Eu não sei
vocês, mas é muito comum a gente não validar os sentimentos das crianças, né, de uma forma geral. E isso começa na infância, né? Eu passei a minha infância escutando, não chora, ai, que bobeira, né? Quando, na verdade, a criança está sentindo, às vezes é de fato uma coisa simples ali que ela está sentindo, mas ela está sentindo. E começa daí, a gente precisa começar a entender o que está acontecendo, né? Elaborar melhor os sentimentos desde a infância para quando a gente não chegue na fase adulta, a gente não passe por situações como essa, né? Que é se tornar mãe, ter determinados sentimentos confusos e muito complexos a respeito da maternidade e não conseguir nem validar esses sentimentos com as pessoas com quem a gente tem afeto. A gente já ouviu muitas vezes, né, as mulheres falando: eu amo meu filho, mas odeio a maternidade. E isso é muito verdade, assim, a gente vai ouvir, é muito comum que muitas mulheres tenham esse tipo de sentimento, né, e não falem sobre isso, porque na nossa sociedade é sim um tabu, é uma questão muito grande, assim, eu vejo as pessoas julgando, e é por isso mesmo que a gente precisa de lugares seguros, de redes seguras, para que a gente possa validar e elaborar melhor esses sentimentos. E agora, trazendo para a minha realidade, quando eu comecei a falar sobre isso, quando eu comecei a ter esse entendimento sobre a maternidade, comecei a dizer que eu odiava a maternidade, então eu sentia isso, né? Eu nem falava isso, porque eu tinha vergonha de falar isso em voz alta. Mas senti isso, eu sei muito bem que eu senti isso várias vezes. Busquei entender o porquê que isso estava acontecendo. Por que que eu estava sentindo isso, né? Aquilo que eu falo, são as perguntas que a gente tem que fazer para nós mesmos. Por que que eu estava sentindo isso? Depois de muito tempo elaborando isso, eu percebi que, na verdade, eu não estava conseguindo me organizar diante do que eu estava vivendo. Eu compartilhei no último vídeo que, de fato, chegou um determinado momento que eu entendi que sim, eu tinha me tornado mãe e que aquilo tudo que eu tinha vivido antes, aquela mulher que tinha aquela liberdade de sair, de buscar novas experiências, de poder viver as viagens e as noites e frequentar determinados lugares, essa mulher não existia mais. Isso é fato. E eu percebo que para muitas mulheres isso é um desafio, entender que a gente não vai ser mais a mesma. A gente vai precisar abandonar, renunciar muitas coisas na nossa vida. Renunciar de verdade, renunciar a lugares, renunciar até amigos, né? Amigos, colegas, pessoas que a gente convivia ali e que não vai fazer mais parte daquela realidade porque as demandas são muitas e você não vai dar conta de tudo. Vai virar um caos. Muitas vezes você vai buscar lá fora e é praticamente, para mim, como eu falei do meu trabalho, é uma ilusão, porque quando a gente volta para casa, o caos está ali dentro. Você não tem para onde fugir. O caos vai estar sempre naquele lugar. Então não adianta você não resolver o caos, porque ele vai te acompanhar até o seu filho chegar na fase adulta, e vai ser uma frustração imensa, porque quando ele chegar na fase adulta, talvez você tentou fugir a vida inteira disso, de viver isso, tentar integrar isso na sua vida, e o tempo vai ter passado e você não vai ter integrado isso como algo seu, como uma oportunidade de se olhar verdadeiramente. O entendimento que chegou nesse momento era que a maternidade ela exige estratégia, organização, renúncia, gestão de tempo, maturidade emocional e disciplina. E aí eu digo que essas habilidades eu tive que aprender na marra. Tive que aprender com muita resiliência, né? Eu falo que são as soft skills da maternidade. A gente tem que aprender na marra. Maternidade é como se fosse uma iniciação em várias esferas. É uma iniciação espiritual, é uma iniciação física, que o nosso corpo muda completamente, a gente tem que aprender a lidar com esse corpo que muda. É uma iniciação material, é uma iniciação social. Então, tudo na nossa vida muda quando a gente se torna mãe, a gente precisa integrar toda essa mudança, porque senão a gente vai viver na ilusão do descompasso de viver uma vida lá fora e viver outra completamente diferente dentro da sua casa. Quando eu senti a maternidade no osso, quando me doeu, eu percebi que eu estava preparada sim para a renúncia, para viver a minha maternidade com dignidade, mas eu não estava preparada para abandono. Isso foi o que mais me doeu e eu acho que por isso mesmo que a maternidade veio com tanta dor, porque eu de fato estava preparada e querendo mesmo viver aquilo ali
com plenitude, com dignidade, mas eu não estava preparada para viver o abandono que eu compartilhei no vídeo anterior. Coisa que eu acho muito curiosa é que as pessoas, de uma forma geral, as pessoas entendem, né, que maternidade é você se anular, é você se dedicar à criança e tudo mais. Isso é muito verdade. Mas, mais do que isso, como eu coloquei aqui, a maternidade exige disciplina. E por isso mesmo, se você não organizar o seu horário, se você não organizar o seu dia para minimamente você ter o seu autocuidado e para cuidar do outro, a sua vida vira um caos, verdadeiramente. Você vai sim precisar dormir mais cedo, para ter mais saúde, obviamente, para conseguir dar conta do dia seguinte, você vai precisar acordar mais cedo se você quiser cuidar de você, se você quiser arrumar a sua casa. Você vai precisar criar estratégias para poder lidar com o seu profissional, com o seu físico, com o seu espiritual. Então, eu digo que, para mim, a maternidade foi uma grande iniciação, porque foi a partir daí que, de verdade, eu consegui iniciar uma série de projetos na minha vida. Porque se eu não administrasse meu horário dentro do que eu tenho disponibilidade, dentro do que é possível numa rotina familiar, eu não conseguia realizar nada. Então eu precisava me ajustar de acordo com o que a minha filha demanda. Senão, a vida não flui. Então, quando a gente ouve, é uma renúncia, você vai viver pela criança e tudo mais, sim, você vai se adequar, se ajustar, se organizar o seu ambiente em torno da criança, mas isso não significa que você vai precisar se anular a sua vida por conta disso. Você vai organizar a sua vida para que você consiga ajustar os seus projetos, ajustar os seus objetivos dentro daquele horário do dia e consiga dar sustentação para aquela vida cotidiana. E aí eu deixo essa experiência, eu compartilho com vocês essa travessia, porque foi exatamente na maternidade que eu mais me olhei, que eu mais me senti bonita, que eu mais tive disciplina para criar projetos, para cuidar de mim, para cuidar do meu corpo. Então, quando dizem para você que a maternidade vai te anular, enfim, vai fazer com que você viva só para aquilo, não acredite, porque é a partir daí que você vai ter força para ir atrás dos seus sonhos. Acredite nisso. É a partir desse ponto, é a partir dessa travessia, dessa iniciação, que você verdadeiramente vai ter a força para olhar para você. Porque eu digo, a maternidade é como um espelho. De verdade. É como um espelho. O seu filho vai te trazer muitas respostas do que você realmente é. E você precisa prestar atenção nisso. A minha filha, ela me trazia muitos insights sobre o que eu estava vivendo. Então, todo o choro dela era exatamente como eu estava me sentindo por dentro. Até hoje, com 7 anos, ela ainda verbaliza coisas que eu estou sentindo com muita clareza. E eu acho isso incrível. Então, é muito especial quando a gente está aberto a esse tipo de troca e perceber o quanto que os nossos filhos trazem um verdadeiro autoconhecimento. Dentro de uma visão africana, a maternidade é algo muito sagrado. E, para mim, ela veio como se fosse um espelho que eu pudesse realmente me olhar, como se eu tivesse que focar nisso para que eu pudesse me ver com inteireza, com profundidade. Então é uma grande oportunidade para a gente realmente ir lá no fundo, nossas águas mais profundas e conseguir ali enxergar coisas que a gente nunca imaginava enxergar se eu não tivesse me tornado mãe. É nessas águas da maternidade que tudo fica revelado. É uma grande oportunidade da gente fazer uma verdadeira análise do que a gente está vivendo naquele momento. Se seu filho é agitado, se seu filho está inquieto, se sua filha ou seu filho vivem alguma questão, observa isso e integra isso em você. Onde que isso reverbera em você? Onde isso tem conexão com o que você está vivendo? Até para você poder enxergar. Eu tenho certeza que você vai descobrir muitas coisas sobre você. E a partir dessa resposta, você vai conseguir trazer estratégias para que você consiga viver essa maternidade com a grandeza que ela verdadeiramente é, com esse grande espelho, esse reflexo que traz tantas respostas profundas sobre a gente. Então eu encerro aqui, eu espero que minha travessia traga algum significado para você, que toda essa jornada seja enriquecida também com trocas,
com conselhos, com relatos. E deixo aqui o meu grande abraço, meu beijo e até o próximo vídeo.